Existe um momento do dia em que a maioria das pessoas trava uma batalha completamente invisível. Ela acontece quando tudo finalmente fica em silêncio. Você deita. Apaga a luz. Fecha os olhos. O corpo está cansado. Mas a mente parece ter acabado de acordar. De repente, ela lembra daquela conversa que aconteceu há 3 dias. Você começa a pensar no que deveria ter respondido. Então lembra de uma decisão importante que precisa tomar. Logo depois, imagina tudo que pode dar errado. Sem perceber, você já criou 5 cenários diferentes. Nenhum deles aconteceu, mas seu coração reage como se todos fossem reais. É curioso. Durante o dia inteiro você mal teve tempo para pensar. Mas bastaram alguns minutos de silêncio para sua mente produzir histórias suficientes para ocupar a madrugada inteira. E talvez você ache que isso acontece porque se importa demais. Porque é responsável. Porque gosta de analisar as coisas. Durante muito tempo, eu também pensei assim. Até perceber uma diferença importante. Pensar é uma habilidade. Pensar demais é uma prisão. Existe uma mentira muito comum que quase ninguém questiona. A ideia de que, se você pensar o suficiente, vai encontrar todas as respostas. Parece lógico. Se existe um problema, basta pensar mais. Mas será que é isso que realmente acontece? Imagine alguém preso dentro de um labirinto. Ele acredita que precisa correr mais rápido para encontrar a saída. Então corre. Corre ainda mais. Vira outra esquina. Depois outra. Depois outra. Horas passam. Ele está exausto e percebe que nunca saiu do mesmo lugar. Talvez a mente funcione exatamente assim. Às vezes, quanto mais você pensa, mais distante fica da resposta. Existe uma palavra na psicologia para isso. Ruminação. É quando a mente gira em torno do mesmo problema, sem produzir uma solução. Ela apenas repete. Analisa. Revisa. Questiona. E depois volta exatamente ao ponto onde começou. Como um disco riscado. Ou como uma cadeira de balanço. Ela se move o tempo inteiro. Mas nunca sai do lugar. Talvez você conheça essa sensação. Você releu aquela mensagem 10 vezes. Tentou descobrir o verdadeiro significado de uma única frase. Será que ela quis dizer isso? E se eu interpretei errado? E se agora ela pensa outra coisa sobre mim? Quanto mais você pensa, mais possibilidades aparecem. E, curiosamente, menos certeza você sente. Nossa mente odeia a incerteza. Ela prefere uma resposta ruim a nenhuma resposta. É por isso que tantas vezes criamos histórias completas, baseadas em quase nenhuma informação. Uma pessoa demora para responder. Imediatamente pensamos, ela perdeu o interesse. O problema sou eu. Fiz alguma coisa errada. Talvez ela apenas esteja ocupada. Mas nossa mente não suporta espaços vazios. Ela prefere preenchê-los com medo. E o mais curioso é que quase nunca percebemos quando isso acontece. Porque, enquanto pensamos, sentimos que estamos fazendo alguma coisa útil. Afinal, pensar parece produtivo. Parece inteligente. Parece responsável. Mas existe uma pergunta que muda tudo. O seu pensamento está resolvendo o problema, ou apenas alimentando o problema? Imagine que você deixa cair um copo de tinta sobre uma mesa. A primeira reação seria limpar. Mas, em vez disso, você pega um pincel e começa a espalhar a tinta. Foi exatamente isso que a sua mente fez. O problema inicial era pequeno, mas cada novo pensamento aumentou um pouco mais a mancha. Talvez você não esteja sofrendo apenas pelo que aconteceu. Talvez esteja sofrendo também pelas centenas de versões que a sua mente inventou sobre aquilo que aconteceu. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma pertence à realidade. A outra existe apenas dentro da sua cabeça. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E responda para si mesmo com honestidade.
Quantas noites da sua vida foram roubadas? Não pelos acontecimentos, mas pelos pensamentos sobre eles? Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergava a minha própria mente. E talvez ela também mude a sua. Por que o cérebro insiste em pensar tanto, se isso quase nunca resolve o problema? A resposta é mais simples do que parece. Porque ele não está tentando fazer você feliz. Ele está tentando manter você vivo. Durante milhares de anos, sobreviver significava perceber perigos antes que eles acontecessem. Um barulho no meio da floresta. Um animal escondido. Um estranho se aproximando. Quem imaginava o pior tinha mais chances de sobreviver. Nosso cérebro aprendeu essa lição muito antes de existirem cidades. Muito antes de existirem celulares. Muito antes de existirem contas para pagar ou mensagens para responder. Ele continua funcionando como se ainda estivéssemos em uma floresta. Só que os predadores mudaram. Hoje eles têm outro nome. A opinião dos outros. O medo de fracassar. A incerteza sobre o futuro. A comparação constante. A possibilidade de rejeição. O cérebro reage a tudo isso como se fosse uma ameaça real. Mesmo quando não existe nenhum perigo diante dos seus olhos. É por isso que um simples e-mail pode tirar o seu sono. Que uma conversa difícil ocupa sua mente por dias. Que uma decisão importante parece gigantesca. O cérebro não faz distinção perfeita entre um leão e um pensamento assustador. Ele apenas percebe que existe algo incerto. E imediatamente tenta assumir o controle. Mas existe um problema. Pensar não é o mesmo que controlar. Imagine que você está dentro de um carro atravessando uma tempestade. Você não consegue parar a chuva. Não consegue controlar o vento. Nem decidir quando as nuvens vão desaparecer. Mas, mesmo assim, sua mente insiste em agir como se pudesse controlar tudo. Então ela começa a criar possibilidades. E se acontecer isso? E se eu escolher errado? E se der tudo errado daqui a 5 anos? Quanto mais incerteza existe, mais ela trabalha. Como um funcionário que nunca recebe autorização para ir embora. Daniel Kahneman, psicólogo que dedicou a vida a estudar como pensamos, mostrou que nossa mente prefere respostas rápidas à convivência com a dúvida. A incerteza incomoda. Ela cria uma sensação de falta de controle. E o cérebro tenta preencher esse vazio da única maneira que conhece. Pensando. Pensando mais. E depois pensando sobre os próprios pensamentos. Talvez seja por isso que tantas pessoas confundam preocupação com preparação. Elas acreditam que, se continuarem pensando, estarão mais prontas para enfrentar o futuro. Mas pense nas últimas grandes preocupações que você teve. Quantas realmente aconteceram exatamente como você imaginou? Provavelmente poucas. Talvez nenhuma. Mesmo assim, sua mente gastou horas tentando resolver problemas que nunca existiram. Existe uma metáfora que gosto muito. Imagine uma cadeira de balanço. Você senta nela. Ela se move para frente. Depois para trás. Para frente. Para trás. Depois de alguns minutos, você percebe que percorreu uma grande distância. Mas basta olhar para o chão. Você continua exatamente no mesmo lugar. Pensar demais é isso. Dá a sensação de movimento. Mas nem sempre produz progresso. E aqui está uma armadilha quase invisível. Quanto mais você pensa, mais acredita que ainda não pensou o suficiente. É como tentar encher um copo furado. Você coloca mais água. Ela escapa. Então coloca mais. E mais, até esquecer que talvez o problema nunca tenha sido a quantidade de água, mas o furo que continua ali. Talvez o que esteja esgotando você não sejam os problemas da vida. Talvez seja a tentativa constante de controlar aquilo que nunca esteve sob o seu controle. O futuro. A opinião das pessoas. As escolhas dos outros. O tempo. A vida. Existem batalhas que nossa mente insiste em travar, mesmo sabendo que jamais poderá vencê-las.
Os filósofos estoicos compreenderam isso há quase 2000 anos. Epicteto dizia que uma parte enorme do sofrimento humano nasce quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. Quanto mais lutamos contra o inevitável, mais cansados ficamos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você não está apenas carregando os seus problemas. Está carregando também todos os problemas imaginários que a sua mente fabricou para tentar proteger você. E o mais curioso é que ela faz isso porque se importa. Ela acredita que está ajudando. Ela acredita que, se pensar mais alguns minutos, finalmente encontrará a resposta perfeita. Mas algumas perguntas nunca terão uma resposta perfeita. E talvez seja justamente essa verdade que sua mente ainda não aprendeu a aceitar. Talvez o maior cansaço da sua vida não venha daquilo que você fez, mas da tentativa interminável de controlar aquilo que jamais esteve nas suas mãos. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. E talvez ela seja uma das perguntas mais importantes da vida. Você acredita em tudo que a sua mente diz? Parece uma pergunta estranha. Por que passamos a vida inteira assumindo que sim? Se pensamos alguma coisa, ela deve ser verdadeira. Se sentimos medo, deve existir perigo. Se imaginamos que vamos fracassar, talvez o fracasso seja inevitável. Mas será que é assim? Imagine que você está sentado em uma praça. As pessoas passam diante de você o tempo inteiro. Algumas caminham devagar. Outras correm. Algumas carregam flores. Outras parecem preocupadas. Agora imagine uma coisa. Toda vez que alguém passasse por você, você resolvesse levantar e seguir essa pessoa. Não importa para onde ela fosse. Você simplesmente iria atrás. Seria um dia completamente caótico. Porque nenhuma daquelas pessoas tinha qualquer relação com o seu caminho. Elas apenas estavam passando. Os pensamentos funcionam exatamente da mesma maneira. Eles aparecem. Chegam sem pedir licença. Alguns fazem sentido. Outros não. Mas todos passam. O problema começa quando você decide seguir cada um deles. Você está dirigindo. De repente surge um pensamento. E se eu nunca conseguir ser feliz? 5 minutos depois, você já imaginou uma vida inteira de fracassos. Tudo começou com uma frase. Não com um fato. Com um pensamento. A mente faz isso o tempo inteiro. Ela lança possibilidades, hipóteses, suposições. Mas existe um detalhe importante. Pensamentos não são provas, pensamentos não são realidade. Pensamentos são apenas eventos acontecendo dentro da sua mente. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a interpretação que fazemos deles. Pense por um instante. 2 pessoas recebem exatamente a mesma crítica. Uma passa dias sofrendo. A outra apenas agradece e segue em frente. O acontecimento foi o mesmo. Que mudou? A maneira como cada uma conversou consigo mesma depois dele. Talvez o diálogo mais importante da sua vida não seja aquele que você tem com outras pessoas, mas aquele que acontece dentro da sua própria cabeça. Todos os dias. Durante horas. Em silêncio. Existe um exercício muito simples, mas extremamente poderoso. Na próxima vez que surgir um pensamento difícil, em vez de dizer, eu sou um fracasso, experimente dizer, minha mente está produzindo o pensamento de que eu sou um fracasso. Percebe a diferença? Na primeira frase, você virou o pensamento. Na segunda, você apenas o observou. Parece um detalhe. Mas esse pequeno espaço muda tudo. Porque, quando existe espaço, existe escolha. Imagine o céu em um dia de tempestade. As nuvens cobrem tudo. Por alguns momentos, você até esquece que o céu continua ali. Mas ele nunca desapareceu. As nuvens passam. O céu permanece. Talvez a sua consciência seja assim. Os pensamentos são nuvens. Alguns são leves. Outros escuros.
Alguns duram segundos. Outros parecem intermináveis. Mas nenhum deles é o céu. Durante muito tempo, você provavelmente tentou lutar contra os próprios pensamentos. Mandá-los embora. Ignorá-los. Vencê-los. E quanto mais lutava, mais eles voltavam. É curioso como a mente funciona. Quanto mais você tenta não pensar em alguma coisa, mais ela ocupa espaço. Se eu pedir agora para você não imaginar um elefante azul, qual foi a primeira imagem que apareceu? Exatamente. A mente não responde bem à proibição. Ela responde melhor à observação. Talvez o objetivo nunca tenha sido controlar os pensamentos. Talvez o objetivo seja aprender a não obedecer todos eles. Existe uma diferença enorme entre ouvir alguém falando e fazer exatamente tudo que essa pessoa manda. Com a mente acontece o mesmo. Você pode escutá-la, sem entregar a direção da sua vida para ela. E sabe o que é mais curioso? Os pensamentos mais assustadores quase sempre chegam com a voz da certeza. E se ninguém gostar de você? Você vai estragar tudo. Nunca vai conseguir. Parece verdade. Mas também parecia verdade das outras dezenas de vezes em que sua mente previu catástrofes que nunca aconteceram. Talvez a liberdade mental não aconteça quando você elimina todos os pensamentos negativos. Talvez ela aconteça quando você finalmente percebe que não precisa acreditar em todos eles. Porque existe uma diferença enorme entre morar dentro da sua mente e apenas visitá-la. Existe uma possibilidade que talvez você nunca tenha considerado. E ela pode ser difícil de aceitar. Mas talvez você não esteja pensando demais porque procura uma resposta. Talvez você esteja pensando demais porque tem medo do que acontece depois que a resposta aparece. Pense em uma decisão importante da sua vida. Aquela que você adiou durante meses. Talvez anos. Trocar de emprego. Terminar um relacionamento. Começar um projeto. Mudar de cidade. Pedir desculpas. Perdoar alguém. Ou simplesmente admitir para si mesmo que a vida que você está vivendo já não faz sentido. Durante todo esse tempo, você dizia para si mesmo: eu só preciso pensar um pouco mais. Preciso ter certeza. Quando encontrar a resposta certa, eu ajo. Mas será que era isso mesmo? Ou será que encontrar a resposta significava ter que enfrentar a mudança? Existe um momento em que pensar deixa de ser reflexão e se transforma em adiamento. Porque enquanto você continua analisando, ainda não precisa escolher. Ainda não precisa correr o risco. Ainda não precisa enfrentar a possibilidade de errar. É curioso como nossa mente funciona. Ela prefere permanecer em um sofrimento conhecido do que caminhar em direção a uma felicidade incerta. Porque o conhecido, mesmo quando dói, ainda parece seguro. Imagine uma pessoa parada diante da porta de uma casa. Ela sabe que precisa entrar, mas continua olhando para a maçaneta. Pensando. Calculando. Imaginando tudo o que pode existir do outro lado. Os minutos viram horas. As horas viram dias, e nada acontece. Não porque a porta esteja trancada, mas porque ela nunca teve coragem de girar a maçaneta. Quantas portas existem hoje na sua vida, esperando apenas esse pequeno gesto? Talvez você esteja esperando sentir confiança para agir. Mas a verdade é quase o contrário. A confiança raramente aparece antes. Ela nasce depois. Depois do primeiro passo. Depois da primeira tentativa. Depois do primeiro erro. Existe uma frase atribuída a Søren Kierkegaard que diz: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Durante muito tempo achei essa frase complicada. Hoje ela faz muito sentido. Sempre que podemos escolher, também podemos errar. E isso assusta. Então a mente faz um acordo silencioso. Ela diz: vamos pensar mais um pouco. Porque pensar parece mais seguro do que decidir. Só existe um problema. A vida continua passando enquanto você pensa. As oportunidades não esperam. As pessoas mudam. Os dias passam. Você muda.
E, quando percebe, aquela decisão que parecia poder esperar já pertence ao passado. Talvez o maior preço de pensar demais não seja o cansaço, seja o tempo. Porque nenhuma quantidade de pensamentos devolve um dia que já passou. Há pessoas que passam anos imaginando como seria abrir um negócio. Outras passam anos imaginando como seria declarar um sentimento. Algumas sonham durante décadas com uma vida diferente. Mas nunca saem do lugar. Não porque lhes faltou capacidade, mas porque confundiram preparação com permanência. Existe uma diferença enorme entre esperar o momento certo e usar o momento certo como desculpa para nunca começar. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez essa pessoa seja você. E eu não estou dizendo que agir é fácil. Não é. Toda escolha envolve perdas. Toda mudança carrega incertezas. Toda decisão importante assusta. Mas existe uma pergunta que vale a pena fazer. O que está custando mais caro? O risco de agir, ou o preço de continuar exatamente onde você está? Às vezes, a nossa mente cria centenas de cenários catastróficos. E quase todos eles têm uma única função: nos convencer a permanecer imóveis. Porque, enquanto permanecemos imóveis, nada muda. E, se nada muda, também não existe a possibilidade de fracassar. Mas existe outra consequência. Também não existe a possibilidade de crescer. É por isso que pensar demais pode parecer proteção. Quando, na verdade, muitas vezes, é apenas uma forma elegante de adiar a própria vida. Talvez você não esteja esperando a resposta perfeita. Talvez esteja apenas esperando uma coragem que nunca virá antes do primeiro passo. E essa talvez seja a maior ilusão da mente. Ela promete segurança absoluta. Mas a vida nunca fez essa promessa. Talvez, depois de tudo isso, ainda exista uma pergunta na sua cabeça. Então eu devo parar de pensar? Não. Esse nunca foi o problema. Pensar é uma das maiores capacidades que um ser humano possui. Foi através do pensamento que construímos cidades. Criamos obras de arte. Descobrimos curas. Exploramos o universo. O pensamento não é o inimigo. O sofrimento começa quando o pensamento deixa de ser uma ferramenta e passa a ser o lugar onde você mora. Imagine um rio. A água nunca para. Ela segue seu caminho. Algumas partes são calmas. Outras turbulentas. Agora imagine alguém tentando segurar o rio com as próprias mãos. Quanto mais força faz, mais água escapa. Talvez a mente seja assim. Você nunca conseguirá impedir que os pensamentos apareçam. Mas pode aprender a não lutar contra cada um deles. Existe uma liberdade muito diferente daquela que normalmente buscamos. Não é a liberdade de controlar tudo. É a liberdade de não ser arrastado por tudo. Porque sempre existirão dias difíceis. Sempre existirão dúvidas. Sempre existirão momentos em que a vida parecerá incerta, mas isso não significa que você precise entregar o volante da sua vida ao primeiro pensamento assustador que surgir. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário há quase 2000 anos. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Durante muito tempo essa frase foi interpretada como um convite ao pensamento positivo. Mas talvez ela signifique outra coisa. Talvez ela nos lembre que existe uma enorme diferença entre produzir pensamentos e escolher quais deles merecem permanecer. Nem toda voz merece um lugar permanente dentro da sua mente. Pense nas pessoas mais tranquilas que você conhece. Você acha que elas não têm pensamentos difíceis? Claro que têm. A diferença não é a quantidade de pensamentos. É a relação que elas construíram com eles. Elas aprenderam a observar antes de reagir, a respirar antes de concluir, a esperar antes de acreditar. Talvez seja isso que chamamos de maturidade emocional. Não é nunca sentir medo, é perceber que o medo chegou e ainda assim continuar caminhando. Não é eliminar a dúvida. É não permitir que ela decida todos os seus passos. Existe uma imagem que gosto muito. Imagine o céu ao amanhecer.
Durante a madrugada, parecia impossível que a luz voltasse. As nuvens eram escuras. O horizonte desapareceu. Mas o sol nunca deixou de existir. Ele apenas estava escondido. Com a mente acontece algo parecido. Existem dias em que os pensamentos parecem cobrir tudo. Você acredita que sempre será assim. Mas eles passam. Sempre passaram. E também passarão desta vez. Talvez a paz nunca tenha sido a ausência de pensamentos. Talvez paz seja perceber que existe um lugar dentro de você que continua inteiro, mesmo quando a mente faz barulho. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente procura respostas sem encontrá-las. Porque faz a pergunta no lugar errado. Você passa horas perguntando à mente, o que eu faço? Quando talvez a pergunta mais importante seja, preciso realmente responder isso agora? Nem toda dúvida precisa ser resolvida imediatamente. Algumas apenas precisam de tempo. Assim como uma ferida. Assim como uma árvore. Assim como você. A vida não acontece apenas quando todas as respostas chegam. Ela acontece enquanto você continua caminhando. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sentindo medo. Mesmo convivendo com perguntas que ainda não têm resposta. Talvez a maior prova de coragem não seja pensar até encontrar uma certeza absoluta. Talvez seja aceitar que algumas certezas nunca virão. E ainda assim, escolher viver. Quando este vídeo terminar, sua mente provavelmente continuará produzindo pensamentos. Ela fará isso amanhã. Na próxima semana. E daqui a muitos anos. Esse é o trabalho dela. Mas agora, talvez você consiga enxergá-los de uma forma diferente. Talvez, pela primeira vez, você perceba que nem todo pensamento merece a sua atenção. Nem toda preocupação merece a sua energia. Nem todo medo merece decidir o seu futuro. Existe uma calma muito rara. Ela não nasce quando o mundo fica em silêncio. Ela nasce quando você percebe que não precisa responder a todas as perguntas que a sua mente faz. Porque, às vezes, a resposta que você procura não aparece depois de pensar mais. Ela aparece depois que você finalmente para de pensar por alguns instantes. Antes de sair deste vídeo, experimente uma coisa. Não clique imediatamente no próximo. Fique apenas 1 minuto em silêncio. Talvez esse minuto ensine mais sobre você do que horas tentando encontrar respostas. Obrigado por compartilhar este momento comigo. Nos encontramos no próximo Descanso Mental.